Nós estamos nos aproximando do final desse ano e à medida em que nós vamos trilhando os últimos capítulos da história que nós estamos contando, eu quero te convidar a abrir comigo nas últimas páginas da sua Bíblia também. Se você abrir na contracapa da sua Bíblia e retroceder algumas páginas, você vai encontrar comigo o capítulo de número 28 de Apocalipse. 21. Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 5. Apocalipse 21, de 1 a 5, nós lemos assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, quero te convidar a ler comigo esse trecho, vamos ler todos juntos? Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Thomas Stearns Eliot, conhecido também como T.S. Eliot, foi um poeta, um ensaísta anglo-americano, e em 1948 ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura por ter escrito um dos poemas mais influentes do século XX, The Wasteland, A Terra Perdida. Aquilo que é muito notório é que Eliot vai ser muito citado, suas poesias serão muito citadas por muitos autores cristãos depois dele, porque em 1927 ele passa por uma experiência de conversão, uma experiência que o vinculou à igreja anglicana, que tornou Eliot um cristão professo, e a partir desse momento, muitas das suas histórias, contos e poesias, eles vão exibir temas sobre redenção, símbolos que apontam para a obra de Cristo. No entanto, existe um poema que foi escrito em 1925, antes da sua conversão, 2 anos antes da sua conversão, que é, segundo os literatos dizem, um dos poemas mais melancólicos de Eliot. É um retrato do sentimento de pós-guerra na Europa, ali, nos primeiros anos do pós-guerra, e é também uma reflexão que tem um tom religioso no final. Então eu vou ler para você só o começo desse poema e o final dele. O título do poema é Homens Ocos. Ele diz assim na abertura do poema: Nós somos os homens ocos, nós somos os homens empalhados, apoiados uns aos outros, as cabeças cheias de palha, ai de nós. Nossas vozes ressecadas, quando juntos sussurramos, são vozes quietas e inúteis, como o vento na relva seca, ou como pés de ratos sobre estilhaços da nossa adega deserta. Então ele termina com um eco religioso, porque as últimas frases do poema são: Pois teu é o reino, pois tua é a vida, mas assim termina o mundo, assim termina o mundo, assim termina o mundo, não como um estrondo, mas como um suspiro. Você nota que existe esse contraste no final, em que ele vem descrevendo todo o sentimento de um continente inteiro estilhaçado pela guerra. Note que as duas grandes guerras, elas vão ser um fenômeno único na história, porque somadas essas guerras, elas mataram mais gente que todas as guerras que foram catalogadas antes delas. Então esse é um fenômeno absolutamente sombrio. No entanto, ele finaliza o poema com um contraste.
ele recita uma parte da oração dominical do Pai Nosso: pois teu é o reino, pois tua é a vida, mas o mundo termina com um suspiro. É como se ele quisesse dizer o seguinte: eu conheço as promessas da fé cristã. Eu sei o que a promessa da fé cristã diz, que haverá uma restauração. Eu sei que a fé cristã afirma que existe um governo na mão de Deus e que Deus toma conta de todos os capítulos da história. Mas o meu sentimento é de que tudo vai se acabar num grande suspiro. Ele contrasta essa esperança cristã com o sentimento de desespero do próprio Eliot e de toda a sua geração. Falta de esperança. Desespero. Nós poderíamos dizer que falta de esperança é desistir, é não ter nenhuma expectativa em relação ao amanhã. E esse é um lugar muito triste de se cair, existencialmente falando. Mas é muito interessante notar que, embora esse sentimento de se encaminhar lentamente para a desesperança, ele seja um progresso muito sutil na alma de muitas pessoas, muitos poderiam dizer exatamente como Eliot. Poderiam dizer que a essa altura nós já não esperamos mais nada de bom do futuro. Poderíamos dizer como Eliot que, assim como o final desse poema tão melancólico, nossa alma está vazia e ressequida de esperança. Nós estamos entrando no período do Advento, período que marca o fato de que cristãos ao longo de todo o globo vão se unir para celebrar, para rememorar o nascimento de Jesus, e nós precisamos nos lembrar de que a mensagem do cristianismo é uma mensagem basicamente sobre esperança. Nós estamos nos últimos capítulos de toda a Bíblia, e é óbvio que o livro de Apocalipse ele é tido como um livro obscuro e polêmico, difícil de interpretar, difícil de ler. No entanto, a gente precisa entender que o pano de fundo da escrita de Apocalipse ele é muito importante para nós entendermos o objetivo do livro. Em especial porque o nome Apocalipse, ele significa revelação. Ele vem de um verbo que significa revelar alguma coisa, mostrar amplamente alguma coisa. E o que é que está sendo revelado, o que é que está sendo mostrado no livro de Apocalipse? Pois bem, os pais da igreja, Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Hipólito, Orígenes e Atanásio, eles dizem que o contexto no qual o livro foi escrito foi no final do período do reinado de Domiciano. E essa informação ela é constatada de novo por Irineu de Lyon, que escreve no ano 185 da era cristã. Ele vai dizer que o apóstolo João viu a revelação de Apocalipse no final do reino de Domiciano. E então alguns eruditos eles vão juntar fontes para dizer o seguinte, para dizer que Apocalipse está profundamente envolvido com a história de João, apóstolo, de Domiciano e também de tudo aquilo que acontecia, não apenas com João, mas com muitos outros cristãos no final do primeiro século. Domiciano era filho de nada mais, nada menos do que Vespasiano, que foi um grande e conhecido combatente romano, um grande general. E ele sobe ao trono, e ele vai ser considerado pelos historiadores como um gestor público muito eficiente, mas em determinado momento, e o seu reinado durou de 81 até 96, em determinado momento, mais no final do seu reinado, provavelmente por volta do ano 91, ele vai ficar conhecido como um homem profundamente tirano, cruel, embora aclamado pela sua gestão. É engraçado que ele vai tentar restaurar os valores romanos tradicionais, vai tentar fortalecer a religião romana oficial, e a fim de justificar o seu trono, ele vai enfatizar uma série de conexões entre a sua dinastia e a divindade Júpiter. E é engraçado que em determinado momento ele começa a assinar documentos de uma forma muito peculiar. Ele diz assim: eu, Domiciano, Deus e Senhor de vocês. Ele clama para ele mesmo o título de divindade, e ele usa uma palavra que é muito importante no vocabulário, inclusive dos cristãos, que é Kyrios, que significa Senhor. Quando as pessoas vêm até Jesus e dizem Senhor, elas estão usando exatamente essa palavra. E é exatamente essa palavra que Domiciano clama para si. O historiador Suetônio
vai afirmar que muitos documentos foram escritos com essa abertura, e Eusébio de Cesareia vai dizer que no final do seu reinado, a firme recusa de judeus e de cristãos a se prostrarem a Domiciano como um deus e a utilizarem o nome Quírios em relação a ele, desatou uma perseguição, mais nomeadamente contra os cristãos. E então, Domiciano tem uma ideia, que se a gente olhar de forma fria, é uma ideia bastante genial, que é a seguinte: só existe agora um apóstolo vivo, João. E ele manda prender João. E a gente fala assim, bom, então João agora vai ser morto como todos os outros apóstolos foram mortos. Ele vai ser trucidado num martírio muitíssimo doloroso para servir de exemplo para os outros cristãos. Mas havia um paradoxo aí. Quanto mais as autoridades romanas perseguiam cristãos e quanto mais mártires morriam, mais o sangue deles banhava uma sementeira de fé e mais pessoas se convertiam. Então ele teve uma ideia curiosa: eu não vou matar João, porque isso vai colocá-lo novamente como um exemplo de perseverança diante dos olhos dos seus discípulos. Eu vou jogar João, agora um idoso, para morrer e definhar numa ilha deserta. E Patmos é descrito realmente na história como um lugar de exílio político. Era uma espécie de uma Alcatraz da antiguidade, aonde muitos presos eram forçados a trabalhos difíceis, trabalho forçado mesmo, e eles morriam lá, desamparados dos seus amigos, longe da sua família, não torturados sistematicamente, mas cumprindo trabalhos forçados até o final da sua vida. Agora imagine o que isso significa para alguém como João, idoso, sem nenhum tipo de poder frente à gestão pública, sem nenhum tipo de influência, sem dinheiro, empobrecido, envelhecido. Então ele vai abrir Apocalipse dizendo assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele vai falar: eu, João, irmão de vocês no sofrimento. Porque ele sabia que não apenas ele estava sendo perseguido, mas toda a igreja. Agora, vamos juntar as peças. Um apóstolo idoso, enfraquecido, é jogado numa ilha árida para definhar e morrer sem esperança, porque se ele perdesse a esperança e viesse a renunciar à sua fé, isso seria um motivo desmoralizador para os cristãos. Ele é jogado lá para morrer, ele é jogado lá para negar a sua fé. Basicamente, Apocalipse é uma carta para aqueles que sofrem. Basicamente, Apocalipse é uma revelação recebida em tempos de sofrimento, que aborda o tema do sofrimento e que é também um livro destinado aos cristãos que estão passando pelo sofrimento. Porque a grande preocupação de Apocalipse é o desespero que geralmente toma conta do nosso coração diante do enfrentamento do sofrimento. A falta de esperança, a escassez de esperança, o diluir da esperança em tempos de sofrimento. A gente pode não perceber, mas muitas vezes é nesse lugar que nós caímos. Nós caímos num lugar de falta de esperança, porque o sofrimento continuado é o pior veneno que existe para a alma humana. Longos tempos de sofrimento, de angústia e de espera vão parecer aniquilar ou massacrar completamente a nossa esperança. E o que é desesperança nesse sentido? É quando nós não esperamos nada do amanhã, mas isso não é apenas uma projeção para o amanhã, isso se reflete em atitudes que eu sustento agora. E aí eu vou dar alguns exemplos. Um exemplo é o seguinte: suponhamos que você, jovem que está me ouvindo, tenha um certo olhar diferente para aquela pessoa da academia. E amanhã é dia de academia. E então você está na sua casa se arrumando para ir para a academia, e os seus pais te veem tomar banho antes da academia, fazer a barba antes da academia, passar perfume para ir na academia, e sua mãe te pergunta: nossa, mas você precisa ir perfumado para a academia? Não dá pitaco, mãe, eu sei o que é que eu estou fazendo, né? E aí você vai todo arrumado e cheiroso e se apresenta bonito, porque você tem a esperança de encontrar aquela pessoa lá na academia. Mas quando você não tem a esperança de encontrar ninguém lá, você simplesmente vai do jeito que está. Pega qualquer roupa no armário, simplesmente vai com o cabelo assim amassado, e você simplesmente vai porque não existe nenhuma expectativa.
Quando você tem a esperança de que será contratado no processo seletivo, você vai para a entrevista e você coloca a sua melhor roupa, você se municia da sua melhor atitude, você aparece lá no horário, você está energizado, você está convicto, e essa atitude é uma atitude que provavelmente vai acarretar a sua contratação. Quando você vai para uma prova, para um vestibular e para o Enem, e você está motivado e tem esperança de que vai passar, então você estuda, se esforça, faz um quadro de horários, é disciplinado, você se compromete, porque essa esperança futura, ela mobiliza um comportamento no agora. Mas o reverso também é verdade. Quando o nosso coração não tem esperança na ponta de lá, o que acontece é que na ponta de cá, alguns comportamentos eles somem. E eu noto isso quando eu cuido de famílias. Quando alguém perde a esperança em relação ao casamento, essa pessoa passa a agir com tal indiferença, com tal nível de ausência emocional, essa pessoa se torna tão surda, tão endurecida, tão rancorosa que, de fato, todas essas atitudes que estão sendo exibidas agora vão cair mesmo nesse lugar onde o casamento morre. Porque eu acho que não tem jeito, que o meu casamento já está fadado à morte, eu simplesmente desisto dele no agora, e essa atitude se torna uma espécie de profecia autocumprida. Porque eu acho que o meu casamento vai morrer, eu realmente ajo para que ele morra. E ele vai morrer mesmo. É viver sem sonhar, é desistir antes de tentar, é esperar pelo pior, é ser derrotado antes mesmo de começar. É o sentimento de nadar, 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 mas certamente vou morrer na praia. É o sentimento de jogar a toalha. É aquela percepção de que não importa o esforço, não importa nada do que eu faça, existe um futuro ruim determinado já à minha espera. É um pouco fatalista, mas ao mesmo tempo em que nós estamos sentindo que esse futuro determinado, muitas vezes nós mesmos o estamos determinando. Perder a esperança é aceitar o fato de que nosso mundo está em ruínas e de que nada há de acontecer de melhor sobre isso e que, portanto, é melhor encontrar um jeito de morar nas ruínas que aí estão. Note que é difícil a gente se ver assim. É difícil a gente perceber que a esperança acabou. É difícil a gente nomear com franqueza uma área da nossa vida, talvez o casamento, talvez nós perdemos a esperança em relação aos nossos filhos, talvez nós perdemos a esperança em relação à nossa saúde, talvez nós perdemos a esperança em relação à nossa empresa, ao nosso negócio, ao nosso empreendimento, talvez nós perdemos a esperança em relação ao nosso futuro profissional, não importa. Todas as vezes que nós perdemos a esperança na ponta final do processo, uma série de atitudes vão se apresentar em nós exatamente aqui, e provavelmente essas atitudes, elas vão acabar nos encaminhando para esse futuro sombrio que nós imaginamos que já é certo na nossa cabeça. Lembre-se do objetivo do imperador: esmagar a fé do apóstolo, rebaixá-lo a um estado de desesperança. E uma vez que ele conseguisse isso, ele conseguiria desanimar não apenas João, mas toda a igreja por meio dele. Mas é engraçado como Jesus tem um plano diferente. Porque quando você lê a introdução de Apocalipse, ele diz o seguinte: eu fui jogado para morrer às mínguas lá em Patmos. Eu fui jogado e perseguido. Mas Jesus tinha uma ideia diferente, porque no dia do Senhor eu ouvi uma voz atrás de mim. Essa voz ressoava como voz de muitas águas. E quando eu me deparei, eu vi um homem, como o Filho do Homem, caminhando entre 7 candelabros. E a sua voz tinha poder e glória. E então Jesus começa a revelar a João uma história que se desenrola. Uma história no qual aparece os poderes opositores da igreja, a grande prostituta, aparece o falso profeta, o anticristo, a besta. E esses poderes, eles perseguem e esmagam a igreja. Muitos são mortos. Existe uma visão do sofrimento da igreja, mas a nota final do livro é de triunfo. A nota final do livro é de um triunfo na volta de Jesus. Porque a última visão do livro, que inicia a partir do capítulo 19, é como se fosse o céu aberto. E João vê todos os eventos que estão
no invólucro do retorno de Jesus, como a derrota final da besta, o fim definitivo de Satanás, o juízo final e a nova criação. E então, a partir do capítulo 21, ele começa a descrever a nova criação. E ele diz assim: então vi novos céus e nova terra. Eis que as primeiras coisas tinham se passado, e já não existia o mar. A primeira coisa que é importante a gente notar é como João, ele vê novos céus e nova terra. Eu sei que muitos evangélicos têm a percepção da eternidade, mais uma eternidade espírita e platônica do que uma eternidade cristã, porque eles imaginam que a eternidade seremos nós, desencarnados, cantando, com roupinhas brancas, num coral para sempre. Mas essa não é a imagem de Apocalipse. A imagem de Apocalipse é de uma criação que é renovada e restaurada. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, ele é a primícia, ele é o primeiro de todos aqueles que dormem, que serão ressuscitados. O que é que não estava no sepulcro no final do terceiro dia? O que é que não estava lá, igreja? O corpo de Jesus. Aonde é que Jesus vive agora? Ele vive no seu corpo, que é um fato que passa tão desapercebido pela mentalidade evangélica comum hoje. Nós esperamos uma ressurreição no corpo. E é tão engraçado que se você pegar todas as religiões conhecidas até hoje e catalogadas, praticamente nenhuma vai afirmar algo como nós cristãos afirmamos. Ninguém vai afirmar uma eternidade no corpo. Mas é isso que a Bíblia está dizendo. Haverá novos céus, haverá nova terra. Nós seremos glorificados para viver corporeamente, em corpos absolutamente glorificados, numa nova criação, mas essa criação ela é física. E então ele diz que já não existe o mar. Aí muitos, eu lembro uma vez que eu dei uma aula de Apocalipse na escola dominical, na igreja nós ficamos 6 meses estudando Apocalipse. E um cara virou, quando chegou no capítulo 21, falou assim: pastor, esse trecho me deixa muito triste. E eu era pastor em Minas, Você sabe que não tem ninguém que ame mais o mar do que o mineiro, Cara, se você for em Praia Grande, em Batuba, agora janeiro, meu amigo, é só pão de queijo e cafezinho com leite que tem lá, não tem mais nada. É só mineiro, E aí então ele fala assim: pastor, mas eu gosto tanto do mar, pastor. E o mar é uma bênção, Eu nunca mais vou poder levar uma farofinha para a praia, pastor. Fala: não, meu irmão. O lance aqui do mar é simbólico, porque o mar aqui ele separa os povos, ele separa as nações, e é do mar que emerge a besta. O mar em Apocalipse, ele é a simbologia disso que é obscuro, disso que está ligado de certa forma a uma malevolência, e portanto o mar já não existe, o mal foi arrancado. E então ele diz: eis que vejo a santa e nova Jerusalém descendo dos céus, em direção à terra. Essa cidade cúbica de proporções perfeitas, encravada de joias, esculpida em ouro puríssimo, não é outra coisa senão o símbolo dessa habitação plena e perfeita de Deus agora entre os homens. E Deus, como um soberano assentado, como um rei que vence os seus opositores e agora tem poder para deliberar, ele emite um decreto no versículo 3. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Eu enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem manchada pelo pecado já passou. Em poucos versículos, João vê consumados milhares de anos de profecia. Isaías 60 e 65, que são profecias a respeito da restauração da criação, são consumados aqui. Profecias do livro de Ezequiel, do capítulo 40 até o versículo 48, que falam sobre a restauração do templo, são consumados aqui. Ecos de toda a parte do Antigo Testamento. Ecos do jardim do Éden, aonde Deus habita com o homem em santa e plena comunhão. Todos esses ecos convergem para essas páginas finais de Apocalipse. E então Deus encerra o seu decreto solene com palavras muito poderosas. Ele diz: estou fazendo novas todas as coisas.
Todas as vezes que a palavra novo ou nova aparece nesse texto, o termo não é neos, como seria de se esperar, mas é kainé. O que significa kainé? Kainé não é neos no sentido de que há um segundo, há um novo que é diferente do primeiro, mas kainé significa renovado, significa revivido, significa reformado. E portanto, nessa criação reformada, nessa criação renovada, Deus habita com o seu povo. E agora já não há mais nem a possibilidade da morte, nem do choro, nem da dor. Antes de chegar no final do sermão, eu queria dizer o seguinte: eu estou bem consciente de que a maioria dos críticos ferozes do cristianismo vão dizer que as visões de Apocalipse e as visões de uma restauração edênica no final da história, elas são um ópio, uma droga, são uma espécie de um entorpecente para a consciência humana. É uma válvula de escape. Porque os cristãos são tão frágeis e melindrosos, porque eles não conseguem suportar o sofrimento no momento presente, eles fazem esse movimento escapista em direção a um futuro glorioso no qual Deus conserta todas as coisas, mas isso é altamente improvável. Isso é uma grande história da carochinha. Muito bem. Para aquele que pensa ou sente assim, eu gostaria de fazer apenas uma pergunta que é bom: e qual é a sua alternativa? Se você não crê num final feliz na história, onde Deus vem, exercita o seu juízo e restaura o bem e julga o mal, se você não tem essa percepção do fim da história, então qual é a sua versão do fim da história? E esse cara teria que ser honesto e dizer: eu não acredito em nenhum tipo de fim da história. Depois que você morre, é game over. É escuridão para sempre. A pessoa que pensa que não existe uma redenção no final da história, ela terá de aceitar o fato de que, no final das contas, todos nós somos apenas sacos de proteínas. Todos nós somos apenas um invólucro de aminoácidos. E que não existe nenhum motivo para nós vivermos uma vida justa, boa, temente, amigável no agora. Por que criar os filhos bem agora com compaixão? Por que ser fiel ao seu cônjuge? Por que fazer o bem? Por que evitar o mal? Por que ser uma pessoa honesta? Essa pessoa não tem nenhuma resposta para essas perguntas, porque ela simplesmente não consegue justificar a própria existência no agora, porque não existe uma esperança no futuro. Quando os teólogos cristãos eles refletem sobre a proposta cristã de redenção de todas as coisas, eles nos dizem o seguinte: apenas essa possibilidade de que Deus tenha nos criado e de que Ele está restaurando todas as coisas pode dar um sentido para aquilo que está acontecendo no meio da história. Do contrário, não é história. E tudo o que sobra é desespero e vazio. E foi justamente esse desespero e esse vazio que Joni Eareckson conheceu. Porque ela era uma jovem de 17 anos, em 1967, quando ela foi nadar com a irmã. Ela pulou de uma plataforma e a cabeça dela se chocou contra um banco de areia. Essa menina, na flor da idade, ficou tetraplégica ali naquele exato instante. Ela passou por diversas cirurgias. Ela ficou numa armação no hospital durante semanas e até meses. Todas as cirurgias foram ineficazes para a sua cura. O médico veio dar a ela o diagnóstico: você nunca mais vai andar pelo resto da sua vida. Ela tinha apenas um movimento parcial no pescoço e nada além disso. Essa menina que fora criada dentro de uma família cristã, ela relata que ela foi perdendo progressivamente a fé à medida em que suas orações por cura não eram respondidas, à medida em que os seus clamores por uma restauração do corpo não eram atendidos. Ela foi perdendo a esperança e ela caiu num lugar absolutamente desesperado e depressivo. Com um agravante: ela sofria de algo muito registrado na literatura, que é dor de membro fantasma. O fato de que pessoas amputadas, elas sentem dor muitas vezes no membro que foi amputado. E pessoas tetraplégicas que não conseguem sentir o corpo, conseguem sentir dor no corpo. Ela conta em uma parte da sua biografia, relatada por Philip Yancey no livro Deus Sabe Que Sofremos, ela diz o seguinte: ela diz que ela estava uma tarde
vivenciando uma dor excruciante, e uma amiga cristã veio visitá-la. E essa amiga ficou tão atônita diante das lágrimas de Joni Eareckson, que ela, sem saber o que dizer, ela disse: mas não chore assim, porque Jesus sabe, Jesus também passou por isso. E ela diz que ela lançou um olhar fulminante de ira na direção da sua amiga e disse: como você tem coragem de me dizer uma coisa dessas? Como você pode dizer que Jesus sabe? E a sua amiga, provavelmente movida pela mão do Espírito Santo, diz: Jesus também foi imobilizado. Jesus também ficou pregado a uma cruz sem conseguir se mover. Ele sabe o que é estar nesse lugar. Ele está com você agora. E ela diz que ao ouvir essas palavras, ela sentiu uma presença habitando com ela naquele quarto que há muito tempo ela não sentia. Ela experimentou um choro, ela se reconciliou com Deus. E note que a esperança dela foi renovada e restaurada a tal ponto que ela se tornou uma famosa autora de livros cristãos, uma famosa pregadora internacional. Em determinado momento ela diz assim: a Bíblia diz que nossos corpos serão glorificados no céu. Quando eu andava, esse conceito me era vago e estranho. Agora sei que serei completamente curada, não fui passada para trás. Tenho apenas que esperar uns 40 anos e até lá Deus sempre estará comigo, ser glorificada. Agora eu sei o que isso quer dizer. É a ocasião depois da morte em que estarei usando os meus pés para dançar. É a ocasião depois da morte em que estarei usando os meus pés para dançar. Talvez para o homem ser salvo da morte signifique não morrer, mas para Cristo significa ressuscitar. Joni Eareckson nunca saiu daquela cadeira de rodas. Mas ela viveu uma vida diferente, porque o coração dela foi alcançado por uma esperança. Ela se tornou uma fonte de consolação e de esperança para muitos cristãos sofredores, que se depararam com seus escritos ou com seus ensinos. Porque todas as vezes que nós somos alcançados pela promessa de restauração final de Jesus, é como se Deus dissesse para nós: eu vou te contar como a história termina. E agora você já pode viver a partir dessa perspectiva. Essa esperança, conforme escreveu com grande eloquência Jürgen Moltmann no seu livro Teologia da Esperança, ele diz o seguinte: a esperança cristã não é uma coisa que está lá no futuro, não é uma coisa para depois, não é uma coisa para nós usufruirmos depois, no final das eras, mas essa esperança ela nos energiza para que agora nós possamos viver um tipo de vida específico que é mobilizado e empoderado pela esperança. Quando você tem esperança, você enfrenta as coisas difíceis, sabendo que todas essas coisas difíceis vão passar mais cedo ou mais tarde, não importa. Quando nós lutamos com a doença, ou quando nós lutamos na família, ou quando nós estamos com um casamento ferido, não importa. Quando nós temos esperança, nós sabemos qual é o final da história, e nós sabemos que Deus está trabalhando a cada milésimo de segundo, sempre ao nosso favor. E isso é maravilhoso. Todos os dias Deus está trabalhando para trazer algo maravilhoso na nossa direção, porque Ele tem um final da história já escrito, e Ele fará isso. A esperança cristã não é passiva, é uma espera ativa e transformadora, porque nos diz que Deus nunca desistiu de nós, e até o final dos tempos Ele não desistirá de nós. E portanto nós podemos viver hoje com ânimo, com alegria e com esperança. Eu quero encerrar com algumas palavras específicas para pessoas vivendo situações específicas. Em primeiro lugar, eu quero conversar com você que está hoje vivendo debaixo de algum tipo de relacionamento abusivo, ou convivendo com pessoas difíceis, ou com um homem mau, violento, ou mesmo injusto, ou corrupto. Eu quero dizer para você, Deus é um Deus de justiça.
E Deus estabelecerá a sua justiça no seu tempo, à sua maneira. Você não precisa se preocupar. Você não precisa pegar o martelo do juiz na sua mão. Só espere, confie, o Senhor trabalha para estabelecer a sua justiça. Eu também quero falar com você que nesse exato momento passa por uma dificuldade na área da provisão financeira para a sua família. Seja falta de emprego, desemprego ou subemprego. Eu quero dizer para você que Deus é quem vai colocar comida na sua mesa. Ele vai cuidar de você. Nada do que é realmente importante para você há de faltar. Ele há de abastecer, há de cuidar. Então coloque sua esperança nele. Chegue em casa hoje. Durma o sono dos justos. O Senhor, o guarda de Israel, não dormita e Ele zela por você. Eu também quero conversar com todos aqueles que estão lutando com uma doença. Seja ela uma doença curável ou crônica, não importa. Deus é capaz de curar, abençoar e transformar você. A despeito da sua doença ser curada ou não. Imputando um tipo de saúde sobre você que está muito além da dimensão corporal. Mas no coração, na alma e na alegria de viver um dia após o outro. Não importa com o que você lute. Para aqueles que estão passando por lutas conjugais, eu quero te dizer que se você estiver com o coração aberto para ser transformado e para ser mudado, Deus pode fazer coisas grandiosas na sua família. É fato que muitas vezes a gente ora, Senhor, transforma aquele ser bestial do meu cônjuge. Não é assim? Porque nós acreditamos que o problema está sempre do lado de lá. E que se Deus for fazer uma coisa, tem que fazer do lado de lá. Mas e se Deus quiser começar em você e com você? E se Deus quiser começar no seu coração? Eu falei hoje de manhã e eu pensei em não falar sobre isso agora. Mas eu quero falar. À medida em que eu preparava essa reflexão para essa semana, na quinta-feira, quando eu acordei, eu vi uma memória assim. Você sabe quando na primeira hora do dia você tem uma espécie de sonho com lembrança e você tem assim... Eu vi claramente o rosto da minha madrasta, a Neide. Uma mulher que esteve presente na minha vida e na vida da minha família durante muitos anos. Nós a perdemos alguns anos atrás, sob condições muito difíceis. A Neide era uma mulher muito crente. E uma coisa que me marcou profundamente na morte dela foi que naquele ano ela estava sendo hospitalizada frequentemente. E a gente fazia muitos exames e a gente não descobriu o que era. E ela foi hospitalizada mais uma vez. E não havia nada de grave acontecendo. E um dia ela me liga de vídeo. E falei, e aí, Neide, como é que está? Você está melhor? Vamos sair do hospital? Está tudo bem? Vamos ficar, né? Tal. E ela olhou para mim muito serenamente e disse assim, filho, eu te amo. Eu te amo. Eu disse para ela assim, eu também te amo, Neide. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. 2 dias depois eu recebi uma ligação no começo da noite dizendo que ela tinha falecido. Era uma quinta-feira. Eu peguei minha moto aqui, fui para Minas para participar no ofício fúnebre dela. Quando eu cheguei lá, tão jovem, 50 e poucos anos de idade, aquelas 2 mãozinhas pequenininhas assim sobre o peito. Eu repousei minha mão sobre as mãos dela. E eu disse, eu sinto muito. Eu prometi para você que ia ficar tudo bem. E por um segundo, uma grande tristeza se abateu sobre mim. Mas depois de alguns instantes parados ali, eu ouvi uma voz que falou comigo, já está tudo bem.
já está tudo bem. A glorificação é quando nós vamos usar os nossos pés cansados e machucados, sofridos, para dançar na presença daquele que nos trouxe da morte para a vida. A esperança cristã não é uma pílula de dipirona para colocar na boca num final de semana e para ir um pouco mais esperançoso para uma semana de embate com a injustiça, com a morte ou com o mal. Não. Para nós é uma convicção de como tudo termina e também uma convicção de como nós devemos viver agora. Milhares de cristãos tiveram o pescoço ameaçado por diversos poderes ao longo da história. E quando eles foram empurrados para negar a sua fé, eles preferiram enfrentar a morte. Por quê? Porque eles sabem como a história termina. E isso lhes infundiu coragem, graça, generosidade, altruísmo, santidade de vida. A esperança cristã não é um devaneio. A esperança cristã é uma convicção que nos municia com tudo que nós precisamos para viver para Deus agora. Não importa o que nós estejamos vivendo, passando ou sofrendo, não importa. Em breve nós usaremos os nossos pés para dançar na presença daquele que nos trouxe da morte para a vida. O que será da nossa geração se a portadora da esperança perder a esperança? O que será? Senhor, nos renova. À medida em que o Senhor derrama uma esperança grandiosa no nosso coração e uma visão gloriosa da consumação de todas as coisas. À medida em que nós caminhamos, choramos, sofremos, vencemos. À medida em que nós avançamos no caminho do discipulado, Senhor, nos energiza e nos ampara com essa esperança. Com essa esperança que mobiliza atitudes cheias de alegria, de graça. Porque não importa, Senhor, não importa o que nós estejamos passando. Nós já conhecemos o final da história. Ela concorre a nosso favor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos o quão caro foi renovar todas as coisas. A redenção de todas as coisas ao final, Jesus, foi pago no seu sangue. O custo de uma nova criação, o custo de novos céus e nova terra, foram debitados do Senhor na cruz do Calvário. Custou a sua vida redimir a criação. Obrigado, Jesus, por pagar o preço. Obrigado por morrer em nosso lugar. Obrigado por ser a primícia daqueles que dormem. Obrigado por ser, Senhor, para nós, hoje e sempre, fonte de esperança. Obrigado por morrer a nossa morte, para que finalmente nós possamos viver a sua vida e levar adiante a sua mensagem. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Obrigado porque o preço da redenção do mundo estava sobre os seus ombros. Mas o Senhor não hesitou em trilhar esse caminho de autossacrifício e de autodoação. Obrigado, Jesus. Derrama sobre nós uma esperança renovada nessa noite. Nos mostra como nós devemos viver amanhã, energizados por essa esperança. Não consumidos, Jesus, por uma melancolia pessimista e fatalista, mas, Senhor, edificados sobre a rocha firme da Tua promessa. O Senhor mesmo disse: essa palavra é digna de toda confiança. Registre no livro. Registre no livro. Obrigado, Jesus.
Obrigado porque essa palavra é digna de toda confiança. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.